Está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23 o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, hoje eu gostaria de refletir juntamente com você sobre um tema profundamente relevante para a nossa jornada espiritual. Eu escolhi um tema que eu achei conveniente, que tem como título Em Busca do Paraíso Perdido. Vamos caminhar pelos textos de Gênesis 2 e 3 para entendermos o que aconteceu no início da humanidade, como o pecado entrou no mundo e qual a sua consequência para toda a criação. Também gostaria de refletir sobre o que isso significa para nós hoje e como podemos, de alguma forma, voltar a encontrar o paraíso perdido em nossa vida com Deus. Em Gênesis 2, versículo 17, a palavra de Deus nos apresenta o paraíso criado por Deus. Aliás, do versículo 15 ao 17, que diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós vemos aqui nesse texto bíblico aqui as maravilhas que Deus colocou à disposição do homem, e também a responsabilidade do trabalho, mas um trabalho prazeroso, que era cuidar do jardim. Nesses primeiros capítulos da Bíblia, no livro de Gênesis, nós vemos que Deus criou um mundo perfeito, um jardim ideal chamado Éden, onde o homem e a mulher poderiam viver em harmonia total com Deus e com a criação. E nesse texto que nós acabamos de ler, a palavra de Deus nos diz que tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E o Senhor deu a ordem a Adão, dizendo: de toda árvore do jardim você poderá usufruir livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma. Não coma, porque no dia em que dela comer, certamente você irá morrer. Aqui nesse texto nós vemos Deus dando ao homem e à mulher a responsabilidade de cuidar daquilo que ele criou, do jardim. Mas também os instruiu com uma ordem bastante clara: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. As demais, todas elas estavam livremente disponíveis para eles, mas aquela não podia de forma alguma. Deus queria que o homem vivesse de acordo com as suas leis e estivesse em comunhão constante com Ele, confiando na sua sabedoria e na sua orientação. Nós poderíamos ilustrar isso da seguinte forma: o Éden pode ser comparado a um jardim de um rei, onde o servente, ou seja, o responsável, que no caso era o homem, era Adão, tem a liberdade de desfrutar das maravilhas daquele lugar, mas com a responsabilidade de obedecer às instruções do rei. O jardim é um lugar de bênção, onde a paz e a segurança são garantidas pela obediência ao rei. Nesse jardim, o homem está em comunhão perfeita com o Criador, como um filho com o seu pai, vivendo uma vida abundante, sem nenhuma falta. Porém, nós chegamos no capítulo 3 do livro de Gênesis e a Bíblia apresenta
uma história bastante intrigante, que é exatamente a tentação e a queda do homem. E no versículo 1, Gênesis 3:1 diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Então, ele já coloca aqui uma dúvida: não comereis de toda a árvore do jardim? E o Senhor tinha falado da restrição somente de da árvore da ciência do bem e do mal. No versículo 2, respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. E o versículo 5: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Versículo 6: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele também comeu. E o versículo 7 diz que nesse momento abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Abriram-se então os olhos de ambos e tentaram providenciar para eles algo que cobrisse a sua nudez. Nudez esta que até então eles não haviam percebido. Então aqui nesse capítulo 3, nós vemos que a harmonia criada por Deus começa a ser quebrada. A serpente aparece e começa a questionar a ordem de Deus. No versículo 1, ela diz: Sendo ela mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor havia feito, disse a mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente semeou aqui a dúvida e a desconfiança na mente de Eva, fazendo com que ela questionasse a bondade de Deus. E ele instruiu, na verdade, ele insinuou que Deus estava impedindo que ela se tornasse como Deus, ou seja, um ser com discernimento, com conhecimento do bem e do mal. Então isso despertou o desejo de Eva e o desejo dela querer algo além do que Deus tinha proporcionado, e ela infelizmente cedeu à tentação da serpente. O versículo 6 diz que, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele também comeu. Ou seja, ela cedeu à tentação e passou o pecado da desobediência para Adão. O pecado entrou no mundo quando o homem e a mulher desobedeceram a Deus, desafiando a sua autoridade e buscando o conhecimento e o prazer fora daquilo que Deus havia estabelecido. Esse é o grande problema da humanidade até os dias de hoje. Esse ato de desobediência resultou na queda imediatamente. Os olhos deles foram abertos e eles perceberam que estavam nus, experimentando assim a vergonha e a separação de Deus. No versículo 7, nós lemos aqui eles tentando consertar o erro que eles haviam cometido, quando diz: Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Fizeram vestimentas de folhas de figueira. A separação entre o homem e Deus foi uma tragédia irreversível, um prejuízo irreparável. O pecado trouxe vergonha,
trouxe culpa e principalmente trouxe separação de um relacionamento íntimo e perfeito com o Criador. O paraíso, nesse instante aqui, foi perdido, e com ele perderam-se também a paz, a harmonia e a segurança. A gente pode ilustrar isso, o paraíso perdido, com uma ponte quebrada entre duas margens. No início, a ponte, que no caso aqui seria o relacionamento com Deus, estava intacta e permitindo que o homem e a mulher cruzassem para estar com o Criador. Mas quando eles tomaram o caminho da desobediência, a ponte foi quebrada. Foi quebrada. Agora eles estão de um lado, separados de Deus, incapazes de alcançar o outro lado, onde há a plenitude de vida e de comunhão com o Senhor. Em Gênesis 3, a partir do versículo 16 até o versículo 19, a Bíblia nos apresenta o efeito do pecado no mundo, as consequências que a desobediência trouxe. O versículo 16 diz o seguinte: que Deus disse à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. No verso 17, Deus fala para Adão dizendo: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. E no versículo 18, Deus diz que a terra produziria também cardos e abrolhos, e o homem comeria a erva do campo. E no verso 19, o Senhor diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, meus queridos irmãos, amadas irmãs, após a queda, Deus pronuncia as consequências do pecado. O pecado tem consequências muito danosas. O homem, a mulher e a serpente são todos afetados, inclusive a terra. Deus fala sobre o sofrimento, sobre a dor e sobre a morte, que agora fazem parte da experiência humana. Sim, porque até então a morte não fazia parte dos planos de Deus. Para a mulher, haveria dificuldades no parto e uma luta constante no relacionamento com o marido. Para o homem, nós vemos Deus falando que a terra seria difícil de cultivar e ele precisaria trabalhar arduamente para obter o sustento, quando o Senhor faz referência do suor do seu rosto. Ambos seriam destinados à morte, pois do pó vieram e do pó e ao pó haveriam de tornar. Então aqui é a menção da entrada da morte na história da humanidade. O pecado trouxe sofrimento, trouxe alienação e trouxe a morte, tornando impossível o retorno ao estado original de perfeição e comunhão com Deus. Porém, apesar do trágico episódio da queda do homem, Deus oferece uma promessa de redenção. No versículo 15 de Gênesis, nós encontramos o Senhor falando: porém, inimizade entre ti e a mulher. O Senhor falando para a serpente: inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa promessa é o primeiro anúncio do Evangelho, da vinda de um Salvador, que por meio de seu sacrifício destruiria o poder do pecado e restauraria a relação do homem com Deus. Ou seja, o paraíso perdido não seria o fim, mas haveria um caminho de volta. E esse caminho, o próprio Senhor Jesus declara em João,
14:6. Eu sou o caminho. Jesus é o único caminho de volta a Deus. Embora o pecado tenha levado o homem à queda, Deus não o abandonou. Isso é maravilhoso, Gênesis 3:15. A partir desse momento, a história da humanidade seria uma busca por restaurar aquilo que havia sido perdido lá no Éden. O caminho de volta ao paraíso começa com a redenção em Cristo. Ele é a ponte quebrada, restaurada. O caminho que nos reconcilia com Deus, permitindo-nos entrar de novo na comunhão, na intimidade, na amizade verdadeira com o nosso Criador. Por isso, Jesus é a única solução. É a ponte que restaura a nossa comunhão. A promessa de restauração foi cumprida em Jesus, que morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado e nos dar o acesso de volta à presença de Deus. Por isso que Jesus morreu entre a terra e o céu, suspenso naquela cruz, fazendo o elo que nos ligaria de volta ao Senhor. Em Cristo, a bênção original do Éden, a comunhão com Deus e a vida abundante são oferecidas graciosamente a todos quantos creem e decidam seguir a sua palavra. Concluindo, meus queridos e amados irmãos, em nossa jornada, muitos ainda buscam o paraíso perdido, não encontram sentido para a vida, têm sempre um vazio no coração e precisam encontrar um lugar de paz, de harmonia e comunhão com Deus. Embora o pecado tenha nos afastado de Deus, em Cristo nós temos a esperança de restaurar esta relação e experimentar a verdadeira felicidade e o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Assim como Adão e Eva tiveram a oportunidade de fazer escolhas, nós também temos essa oportunidade. Nós podemos escolher viver em obediência a Deus e buscar a sua presença, ou podemos seguir o caminho do pecado e da separação eterna do Senhor. Mas essa escolha nos propiciará uma vida sem sentido, sem perspectiva, onde o vazio permanecerá e tudo quanto nós conquistarmos ou alcançarmos será em vão, não nos satisfará. Mas o convite de Deus está aberto para nós. Voltemos para Ele e busquemos através de Jesus Cristo o paraíso perdido que um dia será plenamente restaurado em sua presença eterna. Eu desejo a você e a sua família um domingo maravilhoso na presença de Deus. Um grande abraço.